Olá, amigos! Espero que todos estejam bem. Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que seguem o canal aí Apocalipse Oficial, que sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique aí, se inscreva, clique também no sininho para receber todas as notificações dos vídeos que são apresentados aí no canal. É uma alegria estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, passando aqui algumas informações importantes, interessantes, que Deus tem falado ao nosso coração. Você já ouviu falar da série Conflito? Uma série de 5 livros escrita pela profeta de Deus, Ellen White. É um livro, é uma série de livros que trata desde a entrada do pecado no universo, portanto começando lá no céu, até a consumação da história desse mundo. Então ela passa por toda a história da humanidade, começando com o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. É impressionante notarmos que ela começa essa série lá no livro Patriarcas e Profetas dizendo assim, olha, Deus é amor. E ela conclui a série lá no livro Grande Conflito, as últimas palavras são as mesmas. Deus é amor. É como se a profeta de Deus estivesse nos chamando a atenção para o fato inegável de que realmente Deus é amor. E tudo que aconteceu na história do mundo, tudo que transita entre a entrada do pecado e a consumação da história desse mundo, não é obra de Deus, é obra do inimigo de Deus tentando nos destruir e Deus sempre tentando ir atrás do ser humano para nos salvar. A experiência como chegou a visão do Grande Conflito, na verdade essa série Grande Conflito também é bem impressionante. Aconteceu em um funeral na cidade de Ohio, numa tarde de um domingo de março de 1858. Ellen White ali, ela teve uma visão então do grande conflito entre Cristo e Satanás e seus anjos, desde o início até o fim. Uma visão longa que durou bastante tempo. E então ela ficou muito impressionada com aquilo. E 2 dias depois de ela ter tido essa visão, ela quase morreu. Satanás tentou tirar a sua vida, exatamente para que ela não pudesse apresentar essas verdades tão importantes e significativas na história da igreja e na história do mundo, de uma forma geral, o conflito em que eu e você estamos envolvidos. E aí, no final de 1858, no verão de 1858, saiu a primeira parte dessa série, né, um livro chamado Spiritual Gifts, volume 1, né, que é Dons Espirituais, e ali a grande controvérsia entre Cristo e seus anjos e entre Satanás e seus anjos. Então, o objetivo dessa série de vídeos que será publicada aqui no canal é transitar por esse livro, o último livro, né, dessa série, O Grande Conflito, capítulo a capítulo, trazendo então algumas informações que eu entendo ser relevantes, né, de forma resumida para vocês, capítulo a capítulo, e trazendo então algumas reflexões espirituais para a nossa vida. Então nós vamos começar hoje pelo primeiro capítulo ali, no Predito Destino do Mundo. E ela começa esse livro, né, começa esse capítulo com a leitura do texto de Lucas, capítulo 19, dos versos 42 a 44, que eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, olha: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esse texto é muito forte, um texto dito pelo próprio Jesus, onde ali Jesus está dizendo aos discípulos basicamente que Jerusalém, a cidade eleita por Deus, aquela que era a menina dos olhos ali do povo de Israel, a cidade seria destruída. Não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus, inclusive, ele vai dizer por que que isso aconteceu. Ellen White diz assim que devido à rejeição de Jesus, o único que os poderia salvar da condenação, a cidade acabou invadida pelos inimigos e destruída totalmente. No ano 70 depois de Cristo, ela foi queimada, inclusive o templo, que era um símbolo da presença de Deus, também foi destruído. Ellen White, no livro então Grande Conflito, na página 22, e eu estou me valendo daquela versão maior, aquela versão completa, ela diz assim, olha: Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante,
ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Página 22 do livro O Grande Conflito. Percebe? Jesus, olhando para a última geração, portanto eu entendo que Jesus estava olhando para a nossa geração, porque eu creio que estamos vivendo, somos a última geração. Jesus viu o mundo envolto em engano semelhante, não igual, mas semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O que causou a destruição de Jerusalém foi a rejeição de Jesus. E ela diz assim, olha, o grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. E ela diz, o grande pecado do mundo cristão é rejeitar a lei de Deus, que é o fundamento do seu governo, tanto no céu quanto na terra. Tremenda essa declaração. Ela diz que o mundo hoje será envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Portanto, estamos vivendo em dias, meus queridos que estão acompanhando esse vídeo, dias solenes na história desse mundo. Dias em que a lei de Deus está sendo pisada. A palavra dele está sendo destruída. E como os cristãos modernos, você pode me perguntar, rejeitam a lei de Deus? Eu vou te dizer, pelo menos de duas formas. A primeira delas, através da graça barata, que é ensinada na maioria das igrejas. Uma graça que ensina que não é preciso mais guardar os preceitos da lei de Deus, porque agora nós estamos vivendo sob a graça. Sob a graça, e não mais sob a lei. Rejeitam um dos mandamentos definidos por Deus de forma muito clara, o sábado, relativizando a transgressão. Sabe para quê? Para aplacar a sua consciência perturbada. Então, quando a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é direta e ela diz algo que nós não devemos fazer, esses que ensinam uma graça barata, os profetas modernos, que são falsos profetas, Mateus capítulo 24, verso 24, eles dizem que não é preciso. Por quê? Porque a lei de Deus os está perturbando. Então eles dizem, não me perturbem. Nós precisamos apenas da graça, não precisamos da lei. Essa é a primeira forma que os cristãos modernos estão pisando a lei de Deus. E a segunda, meus queridos, ela é um pouco mais terrível e tem tomado forma nos dias atuais de forma bem completa. Relativizando a palavra de Deus. É como se falasse assim, não é bem isso que Deus quis dizer. Ele não exigiria tanto de nós. Será que um Deus de amor pode mesmo me punir? Ellen White diz assim, olha, no livro Grande Conflito, óbvio, na página 35. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada. E permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo sua vontade. Você entendeu esse texto? Olha que interessante. Quando os homens obstinadamente rejeitam a misericórdia e o amor de Deus. Aonde está revelado o amor de Deus? A Bíblia diz que a lei de Deus é amor. A lei da liberdade é uma lei de amor. Então eu digo para você, quando os homens estão rejeitando a misericórdia de Deus, eles estão rejeitando o quê? A lei de Deus. E quando o homem rejeita a lei de Deus, Ellen White diz que Satanás os dirige segundo a sua vontade. Quando o homem rejeita constantemente o oferecimento da misericórdia de Deus, não há mais o que ele possa fazer. O que eu aprendi com isso, então, lendo esse capítulo que eu trago aqui para vocês para a nossa meditação. Primeiro, meus queridos, eu aprendi que quando Deus diz uma coisa em sua palavra, é isso mesmo que ele queria dizer. Sabia? Não precisamos ficar tentando entender, como se questionássemos, disséssemos assim, o que será mesmo que Deus quis dizer com isso? Irmãos, o que está ali é aquilo mesmo que Deus quis dizer, viu? Você sabe que existem teólogos, existem livros para tentar decifrar o que tem na palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é simples. E Jesus disse que ela pode ser ensinada e entendida, inclusive, pelas crianças. Quer dizer, algo que pode ser entendido por uma criança não é algo muito complexo, é? Não, as crianças, são simples. E as simples declarações das Escrituras, elas são sentenças diretas de Deus. A sua palavra é muito clara. Muito clara. E não há parte na Bíblia em que Deus tenha sido mais claro do que na sua lei. Vejam que sentença simples. Não matarás. Precisa de explicação? O que é não matarás? Não matarás. Não cobiçarás. O que significa isso? Precisa escrever um livro para dizer o que é não cobiçarás? Não. Não cobiçarás é não cobiçarás. Não desejar a coisa que é do próximo. Não adulterarás. Se você tem uma esposa, se você tem um esposo, se você é casado, se você é casada, não adulterarás. Você não vai olhar para uma outra mulher. Você não vai desejar a outra mulher, não vai desejar outro homem. É complicado entender isso, irmãos?
É complicado quando Deus diz assim, uma sentença muito simples: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o relativismo nisso aqui? Precisamos ficar conjecturando o que será que Deus quis dizer? Será que o sábado é o sábado mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo, irmãos? Não há relativismo nenhum aqui. Não há margem para dúvidas. O profeta de Deus, na página 36, ela diz: a profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Você entendeu? Ellen White está falando que a profecia que Jesus Cristo deu sobre a destruição de Jerusalém, ela não é uma profecia que se limitou àquele período da destruição de Jerusalém. Ela diz que essa profecia há de ter ainda um outro cumprimento. E o cumprimento será nos dias atuais, os dias em que nós estamos vivendo. Da qual ela diz, aquela terrível desolação, onde pessoas foram mortas, a cidade queimada, o templo destruído, ficaram aprisionados, as suas mães tiveram que comer os próprios filhos. Ela diz que a desolação que vai cair sobre o mundo atual é pior do que essa. Ela diz que na sorte da cidade escolhida nós podemos contemplar a condenação. Então, se a gente quer saber como que o mundo vai ser condenado, é só olhar para trás. É só ver o que aconteceu lá em Jerusalém. Jerusalém rejeitou a Cristo. O mundo atual tem rejeitado a lei de Deus. Irmãos, eu quero concluir essa meditação te lembrando algo muito importante, que fique para a sua vida espiritual nesse momento. Sabe quem pereceu lá em Jerusalém? Só pereceram em Jerusalém aqueles que não deram ouvidos à voz de Cristo. Lá no capítulo 24, no sermão profético, Jesus diz lá no verso 15 e 16, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que lê, entenda. O que Jesus diz ali, eu estou parafraseando. Quando virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. Interessante isso, aquele que lê, entenda. O que você tem que fazer? Fuja para os montes. Aqueles que deram ouvidos à voz de Jesus, às palavras da profecia de Jesus, eles não pereceram. Eles fugiram das cidades, da cidade querida, e ficaram a salvos. Sabe quem vai perecer hoje? Aqueles que não estão dando ouvidos à voz de Jesus. E sabe aonde está revelada a voz de Jesus? Não é em sentimentos, não é em outro lugar, senão na sua palavra e descrita de forma mais clara ali na sua lei. Eu aconselho, meus queridos irmãos, vocês que estão assistindo esse vídeo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você até hoje não entendeu claramente os claros requisitos da palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te ajude. Peça a Deus que tenha misericórdia de você e comece a cumprir os requisitos da lei, porque a obediência é lei da vida. O governo de Deus no céu é com base na obediência à lei. O governo aqui na terra tem que ser com base em obediência a Deus. Aqueles que estão dizendo que a lei de Deus não existe mais são falsos, não precisa mais ser observada, são falsos profetas. Não dê ouvidos a ele. Jesus está dizendo, por meio da sua palavra, que hoje nós não precisamos perecer, precisamos tão somente nos fixar e nos orientar através da sua palavra. Eu espero que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Que Deus te abençoe.